Hoje estamos nos capítulos 15 a 18 do livro de Deuteronômio. Já vamos ver algumas coisas de introdução geral aqui, mas eu queria comentar sobre dois aspectos do que observamos nessa parte do livro que ilustram bem o uso correto do Antigo Testamento. Sabemos que nós não vivemos sujeitos às leis do Antigo Testamento, porém, muitas das leis do Antigo Testamento são repetidas de alguma forma na Nova Aliança. E, com certeza, tem vários princípios que encontramos no Antigo que fornecem para nós um plano de fundo para o Novo Testamento. A santidade de Deus, um exemplo. A importância da justiça, outro exemplo. O problema de idolatria seria outro. E essas coisas nós encontramos, inclusive, no estudo de hoje. Então, princípios, mas a segunda coisa são previsões. Profecias que encontramos no Antigo que apontam para o Novo, e especialmente que apontam para Cristo no Novo Testamento. E isso também nós vamos encontrar no estudo desses capítulos de hoje. Então, bastante coisa nos capítulos 15 a 18, várias perguntas e um bom número de pessoas respondendo as perguntas hoje. Então, eu acredito que vai ser muito bom dividir um pouco essas tarefas das perguntas. Agora, antes das perguntas, eu queria comentar algumas coisas no geral sobre esses capítulos que estamos estudando aqui. Primeiro, o fato que Moisés está olhando para frente. Ele está preparando o povo para entrar na terra prometida, a nova geração que vai entrar. Então, as regras, as orientações, têm muito a ver com a circunstância deles depois de entrar na terra. Eles foram libertados da escravidão, e Deus diz para eles: não esqueça de onde vocês vieram. Como vocês foram escravos, maltratados por outros, não maltratem os pobres e os escravos na sua sociedade, na sua cultura. Outra coisa importante, que já observamos no capítulo 12, e agora ele vai reforçar no capítulo 16, a ideia de um lugar escolhido por Deus para ser o local de adoração, de levar sacrifícios, de praticar as festas. E também ele fala sobre a importância de manter a santidade. Tema geral do Pentateuco, talvez podemos pensar assim, especialmente de Levítico e várias coisas no livro de Deuteronômio. A santidade do povo é fundamental. E também no final dessa parte do estudo, no capítulo 18, uma importante profecia messiânica que é citada várias vezes no Novo Testamento. Então é isso que nós temos para observar nesses capítulos 15 ao 18. Vamos agora para as perguntas sobre o capítulo 15. E a primeira dessas perguntas para José Pedro, quatro partes aqui, José Pedro, sobre a prática de remissão de dívidas. Então, vamos ponto por ponto aqui. A remissão obrigatória seria feita com que frequência? Boa noite, está me ouvindo? Sim, boa noite. Tá. A primeira seria ao fim de cada 7 anos, Ok. E as dívidas de quem seriam perdoadas? ao seu próximo ou de seu irmão. Ok. Basicamente, como observamos em outra pergunta depois, falando sobre outros judeus, no caso. E as dívidas de quais pessoas não precisariam ser perdoadas? Dos estrangeiros. Ok. Os estrangeiros, algumas versões dizem estranhos, mas realmente falando de pessoas de outros povos, outras nações. E por último, aqui, José Pedro, foi proibido para israelitas tomarem empréstimos de quem? De outras nações. Ok, de outras nações. E nisso ele mostra o problema de ser dominados por outras nações. O livro de Provérbios mostra que quem empresta domina quem toma emprestado. E Deus não quer a nação dele, o povo dele, sujeito a qualquer outra nação. Eles devem estar sujeitos a Deus, somente, a mais ninguém. Ok, obrigado, José Pedro. Agora, a pergunta número 2 para Emerson. Emerson, na parte que ele fala aqui sobre
a maneira de tratar os pobres e os servos. Eu achei interessante que ele envolve várias partes do corpo nisso. Então, o que você achou que ele falou primeiro sobre o coração? Então, sobre o coração, eu achei que no versículo 7 não endurecer o coração. E no versículo 9 diz: guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração. No versículo 10 diz: livremente lhe darás, que o teu coração não seja maligno. Isso ele fala, né, ao decorrer ali de várias questões aí, né, misturando algumas. E sobre as mãos, eu achei que abrir de toda a tua mão e livremente emprestar o que lhe falta, quanto bate para a sua necessidade. E dos olhos, que o teu olho não seja maligno para com o teu irmão pobre. No versículo 9. No versículo 18 também fala sobre que não sejam os teus olhos coisa dura, quando os despedires for de ti. Quando fala sobre despedir o escravo, né? Sim. Ok. Ok, muito bom. E eu acho que isso ajuda para ilustrar o fato que serviço ao Senhor envolve todo o nosso ser. Envolve o coração, envolve as mãos, envolve os olhos, envolve os pés, envolve o corpo dedicado a Ele. E assim que não temos como servir a Deus com as mãos, mas não com a mente. Temos que dedicar o corpo inteiro. E aqui eu achei interessante como ele cita várias partes, vários membros do corpo, ilustrando essa questão de como tratar os pobres e os servos. Ok, pergunta número 3, entrando já no capítulo 16, e a próxima pergunta aqui para o Léo. Léo, os homens seriam obrigados a aparecerem diante do Senhor com ofertas em quais 3 festas anuais e onde isso seria feito? Festa da Páscoa, semanas e cabanas. E seria feito no lugar que Deus designasse. Ok, exatamente. Que mais uma vez chegamos a esse ponto de local que Deus teria escolhido, como ele falou no capítulo 12 sobre a mesma coisa. Nós depois vamos voltar em outra pergunta para essa questão da festa dos tabernáculos ou festa das semanas, Pentecostes. Mas eu queria comentar aqui sobre a festa dos tabernáculos. Essa festa também está associada à colheita. Às vezes é mencionado como a festa assim da colheita e celebrado logo depois da expiação. E assim estaria levando, esses homens estariam indo para Jerusalém para o dia da expiação e ficando mais uma semana durante a festa dos tabernáculos ou das cabanas. A festa, o dia da expiação, alguns sugerem que seja o dia mais importante, a festa mais importante de todos. Então, ela não foi omitida nessa lista. Ela faria parte do mesmo período da festa dos tabernáculos. Ok, pergunta número 4. Bruno, Deus proibiu quais 2 práticas detestáveis nas orientações nos versículos 18 a 22? Então, 2 práticas seria a injustiça, né, com subornos, e a idolatria. Ok, perfeito. Injustiça e idolatria. Desrespeito para com o próximo e desrespeito para com o Criador. E para o povo ser santo diante do Senhor, seria importante tratar com respeito as outras pessoas e, especialmente, demonstrar reverência para com Deus. Muito bom. E no capítulo 17, já passando para Beca com essa pergunta, 4 partes aqui, Beca. Identifique princípios de julgamento que Deus exigia para evitar injustiças. Nós já comentamos sobre isso no final do capítulo 16. Foi uma das coisas que ele falou sobre o problema da injustiça. Mas o que ele ensinou? Primeiro, sobre a necessidade de investigar os fatos antes de chegar a um veredito. Uma investigação completa, né, dos fatos que estavam acontecendo. Ok, exatamente. Ele falou de indagar bem para ter certeza quando recebesse uma denúncia contra alguém. A necessidade de certeza antes de aplicar a sentença. Tinha que ter certeza dos fatos, né, antes de Ok, aplicar essa sim. sentença. Só aplicaria a sentença se fosse verdade e certo que a pessoa fosse culpada disso. Então, não podia agir na dúvida,
na mera suspeita, mas tinha que ter certeza da acusação feita. E a regra sobre testemunhas para aplicar a sentença? Tinha necessidade de duas ou mais testemunhas. Ok. Ele foi taxativo nisso. Jamais condenaria a pessoa com apenas uma testemunha. Foi muito claro sobre isso. E a participação das testemunhas na execução da sentença? Elas deveriam estar presentes, participando dessa sentença, como forma de validar, né, a justiça e serem responsáveis por sua palavra. Ok. E dá para imaginar como a sentença, nesse caso de idolatria, seria aplicado em termos de apedrejamento da pessoa? Quem fizesse a acusação seria a primeira pessoa a pegar uma pedra, olhar para a pessoa, pode imaginar olhando nos olhos dessa pessoa e jogando a pedra para atingir a cabeça da pessoa, para matar a pessoa. Então, não seria algo para fazer sem uma base sólida, sem certeza do que estivesse falando, e participaria da própria execução da pessoa culpada. E lembrando que injustiça é uma das coisas detestáveis que Deus acabou de falar no final do capítulo anterior. Ok, Becca, muito obrigado. Agora, Jonathan, pergunta número 6. Deus já deu orientações sobre reis, mesmo séculos antes de escolher o primeiro rei de Israel. Ele avisou que não deveriam multiplicar para si quais 3 coisas? Advertiu os reis sobre não multiplicarem cavalos, esposas e riquezas. Ok. Cavalos, mulheres e riquezas, ouro e prata. E até ele explica um pouco motivos por algumas dessas proibições. Quando multiplicasse cavalos, estaria confiando no seu poder militar. E nós vamos ser vitoriosos porque somos fortes. Quando multiplicasse mulheres, ele fala da influência de desviar o coração. Sabemos de um exemplo muito bom de todos esses casos. Riquezas, a tendência seria de confiar nas riquezas. Eu tenho dinheiro suficiente para resolver as coisas e assim não precisa de Deus. E sabemos que Salomão foi um excelente exemplo de alguém que sofreu com esses vários problemas. Entrando no capítulo 18, agora a pergunta número 7 para Benita: como os sacerdotes e outros levitas seriam sustentados? Recebendo parte das ofertas do povo. Ok. Foram as ofertas e sacrifícios do povo que seria a base de sustentar os levitas e sacerdotes. Lembramos que eles não recebiam terras para cultivar, eles recebiam cidades e um certo espaço ao redor da cidade, questão de alguns milhares de metros só, que seria suficiente para manter rebanhos, talvez para produzir leite, algumas coisas, mas no geral, eles iam depender dos sacrifícios e ofertas feitos pelo povo. E pergunta número 8 para Bruno: Deus julgou os povos de outras nações por suas práticas de idolatria, adivinhação, etc.? Sim, e severamente. Ok, gostei do seu acréscimo, severamente. O ponto nisso é que, embora Deus havia dado uma lei especial para os israelitas, isso não significa que os outros povos ficavam sem lei. Às vezes, pessoas interpretam mal alguma coisa de Romanos, por exemplo, para entender que os gentios não tinham nenhuma lei, nenhuma obrigação. Não é verdade. Todos os homens, desde a criação, tiveram alguma ordenação do Senhor, alguma lei para governar a sua vida. Muitos não respeitaram isso, mas Deus é soberano sobre todas as nações. Ele tem domínio sobre todas as nações. E assim, ele está aqui castigando, expulsando esses povos por causa da desobediência, da idolatria, do desrespeito feito para com Deus. E assim, nós devemos ter bastante cuidado em achar que pessoas não têm nenhuma culpa por não ter conhecimento. Idolatria, homicídio, outras ofensas sempre foram erradas
para todos. E assim é uma maneira de ilustrar isso. Deus castiga as nações e dá a terra daquelas nações para o povo dele. Ok, pergunta número 9. José Pedro, Moisés prometeu a vinda de o profeta. Qual seria a consequência se alguém rejeitasse a palavra desse profeta? Eu vou responder essa lendo o versículo 19 do capítulo 18. Eu vou ler na versão NVI, onde diz o seguinte: Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então a resposta é: o Senhor mesmo pediria contas a essas pessoas que não ouvissem a voz do profeta. A voz de Deus, na realidade, é por intermédio do profeta. Ok, muito bom. Que esse profeta falaria a palavra de Deus e quem rejeitasse essa palavra teria que responder para o próprio Senhor. Muito bom. E agora, os desafios da noite. São 4 desafios e 3 pessoas para responder essas perguntas. Josias, eu guardei algumas perguntas para você aqui no final da aula, inclusive pergunta número 10. Deus mandou que os israelitas cancelassem as dívidas dos seus irmãos a cada 7 anos. O que o Senhor faz com as nossas dívidas ou pecados no Novo Testamento? E eu pedi para especialmente pensar no texto aqui de Deuteronômio, junto com Mateus 6, Atos 2 e Atos 3. O que você pode explicar para a gente? Que Deus perdoa, que Deus perdoa os nossos pecados de forma semelhante à remissão das dívidas em Deuteronômio. No Mateus 6, fala sobre pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dívidas dos outros para conosco. Já em Atos 3, Atos 2 e 38 e 3, 19, fala sobre o perdão, que vem por meio do arrependimento e do batismo, com a promessa de que nossos pecados serão apagados. Assim como as dívidas eram canceladas no ano sabático, Deus também cancela os nossos pecados por meio da obra de Cristo. Amém. Exatamente isso. E acredito que dessa forma ele preparou nosso entendimento. Até essa palavra remissão, que nós encontramos tanto aqui em Deuteronômio como em Atos 2, cancelados, a palavra usada em Atos capítulo 3, pelo menos na revista atualizada. Mas os exemplos que nós temos aqui de Deus exigir do seu povo o que ele mesmo faria, que ele mesmo ia cancelar dívidas. E a ideia de cancelar ou de remissão de uma dívida não é pagamento da dívida. Não é que a pessoa, no 7º ano, ia acertar a conta, mas que quem tinha direito de receber ia abrir mão disso e não exercer mais esse direito em relação àquela dívida. Ok, e pergunta número 11. Emerson, a festa das semanas é conhecida também como Pentecostes. Considere a ocasião desta festa, capítulo 16, versículo 9, e a relacione com as palavras de Jesus em Mateus 9 e os acontecimentos no dia de Pentecostes em Atos 2. O que você achou para ligar essas ideias? Olha, eu confesso que foi algo que eu nunca tinha parado para perceber, foi isso. Que eu coloquei aqui, né? Mas vamos ver, né? Foi bem interessante o que eu achei que eu coloquei aqui, ó. Deuteronômio 16, 9, diz para contar 7 semanas após a foice começar na seara. Em Mateus 9, 35 a 38, conta um episódio em que, depois de realizar algumas maravilhas, vê a multidão e tem compaixão dela, pois estavam como ovelhas que não têm pastor. Fala aos discípulos que a seara era grande e que era para rogar ao Pai por mais trabalhadores. Nesse tempo, Jesus estava pregando o Evangelho. Sabe também que Jesus morreu na Páscoa dos judeus. E fazendo um paralelo com a seara, após a sua morte e ressurreição, começou a grande seara. Muitos começaram a crer no Evangelho. A seara tinha começado, os frutos da pregação dos discípulos e de Jesus estavam sendo cada vez mais notórios. E após 7 semanas da morte de Jesus, veio o Pentecostes, que marcou também um grande acontecimento, que o próprio Senhor tinha prometido: a vinda do outro Consolador, a vinda descida do Espírito Santo, em Atos 2. Nesse momento também foi um marco muito grande da seara.
Atos 2:41 diz que agregaram-se quase 3.000 almas. Como Jesus disse, a seara seria grande e era necessário trabalhadores para ela. Foi isso que eu encontrei aqui que pode se relacionar. Ok, muito bom, Emerson. Foram os pontos que eu estava procurando observar aqui. Que essa festa foi no início da ceifa, então seriam as primícias da colheita. Começa a colheita. Até dá para ver isso se olhar no calendário. A Páscoa cai mais ou menos no início de primavera, no hemisfério norte. Então, 7 semanas depois, já algumas coisas estão produzindo, alguma ceifa dá para começar. Então, já teria essa primícia da colheita. Jesus falou também sobre a questão dos campos estarem prontos para ceifar, como você mencionou. E isso acontece iniciando com essas primícias já no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e capacita os apóstolos para pregar esta mensagem tão importante. Vou mencionar mais uma coisa em relação a Pentecostes, que já comentamos sobre isso no estudo sobre o livro de Êxodo, que parece que o tempo entre a saída do Egito e a chegada no Monte Sinai e recebendo a lei no Monte Sinai seria o mesmo período de 7 semanas, 50 dias. E assim, embora não é um ponto destacado especificamente no Antigo Testamento, geralmente as tradições dos judeus comentam sobre esse ponto, que a lei teria sido dada 50 dias depois de sair do Egito, 50 dias depois da Páscoa. Então seria também um vínculo com a ideia de revelar a lei. E agora, 50 dias depois do sacrifício de Cristo, tem a revelação do Evangelho, o Espírito Santo dando esta mensagem para a pregação dos apóstolos. Então, eu acho muito interessante como Deus usou essas coisas do Antigo Testamento justamente para preparar a mente do povo para compreender as grandes obras da salvação no Novo Testamento. Ok, muito obrigado, Emerson. Agora, Bruno, pergunta número 12. Eu pedi para comparar Deuteronômio 17, versículo 20, e 1 Coríntios 4, versículo 6, e identificar um perigo que precisa ser evitado respeitando a palavra do Senhor. O que você achou? Comparando os dois textos, o perigo de não respeitar a palavra do Senhor é desobediência, o afastamento, assim, a gente se afasta da vontade de Deus, e o que nos leva à ruína e o julgamento divino. Ok, realmente ele fala aqui sobre o problema de desviar para um lado para o outro. E a outra coisa que eu achei interessante que ele liga nessas duas ideias é de elevar o coração. Então, quem se desvia por qualquer dos lados, acrescentando algo, tirando algo, alguma coisa, essa pessoa está se colocando como até superior à palavra de Deus, talvez até superior a Deus, mas com certeza superior aos irmãos, dizendo que de alguma forma a minha sabedoria é maior do que a sua. Eu sou o melhor por causa disso. Então aqui ele fala do perigo do rei fazer isso. Nem o rei deve agir assim. E 1 Coríntios 4, o mesmo ponto, quando Paulo acabou de falar sobre o problema de conflitos, de divisões na igreja de Corinto, e ele diz no versículo 6, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito. Não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Problema dessa exaltação de um irmão. Nem o rei deveria fazer isso. E nós também não devemos nos exaltar acima dos nossos irmãos. Eu acho interessante que o problema aqui não foi conhecimento da palavra, mas desvio da palavra. Conhecimento da palavra de Deus não nos coloca acima de ninguém. Simplesmente nos coloca na posição de respeitar o que Deus falou, não de nos exaltar. É isso mesmo, Josias, que não desviar nem para a direita nem para a esquerda evita esse problema de orgulho
por parte da pessoa. E, Josias, a última pergunta da noite para você. Quem veio em cumprimento da profecia do capítulo 18, versículos 18 e 19 sobre o profeta? Essa foi, apesar de estar nos adicionais, essa a mim, pelo menos, pareceu a mais simples. Pelo menos. Que bom! Jesus é o cumprimento. Pois é. Esses desafios são realmente desafiadores. Jesus é o cumprimento da profecia aí de Deuteronômio 18, versículo 18 e 19, como o profeta que revelaria a vontade de Deus. Está escrito em Atos 3, de 22 a 23 e João 6,14 também. Ele é o verbo de Deus, cujas palavras trazem vida eterna. João 6,68. Ok, muito bom. Se tem algum, você falou de Atos 3, de João 6, tem mais algumas passagens aqui também. Mas Jesus, o profeta. Tinha vários outros profetas, mas interessante que quando chegamos ao Novo Testamento, o povo ainda estava aguardando a chegada de o profeta. O profeta, não de algum profeta, não de vários profetas, mas um especial. E assim coloca Jesus Cristo acima de Moisés e acima de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Muito bom. Agora, para a semana que vem, vamos do capítulo 19 ao 22, onde ele fala sobre homicídio, guerra e alguns outros assuntos.